A falsa Hidra é o vídeo com maior público no canal. Só que por ser um short, várias dúvidas ficaram no ar. Então hoje eu vou fazer um breve resumo da minha campanha, o Despertar da Falsa Hidra. Você vai ter todo o modelinho pronto para você mestrar uma campanha ou adaptar ela da maneira que você quiser. Eu sou o Gustavo, você pode me chamar de Gus, e seu RPG de mesa nunca mais vai ser o mesmo depois de se inscrever no meu canal. Considere também virar membro para deixar os conteúdos ainda melhores. Agora, sem mais delongas, vamos para a campanha O Despertar da Falsa Hidra. Preparando a sessão. Primeiro, preciso falar um pouco da Falsa Hidra, para não ficar muitas dúvidas. Ele é um monstro criado pela internet. Ele é sim inspirado no Dead Hands, recebi muitas perguntas sobre isso. Dead Hands é um monstro de Legend of Zelda, mas apesar da aparência, a mecânica dele é um pouco diferente, tá? Os poderes mágicos da Hidra Falsa está na sua canção. Enquanto ela estiver cantando, ninguém vai notar sua presença, e quem ela caçar terá sido esquecido completamente. Você só se lembrará se você estiver longe o suficiente da criatura que você não consiga ouvir sua canção, e ela é muito alta, então você precisa estar meio longe, tipo em outra cidade ou coisa do tipo. Magias como silenciar e cegueira e surdez podem anular o efeito dela. Algumas pessoas perguntaram se o personagem que é naturalmente surdo, se ele não sentiria os efeitos. E não, ele não sente mesmo. Ele vai anular qualquer efeito da criatura por ser surdo. Essa é a ficha dele com 6 cabeças, tá? Lembrando que ele é um monstro não oficial, então se já é recomendável você adaptar ele com monstros que existem em D&D, com um monstro criado pela comunidade, então aí que você tem que fazer o balanceamento que faz sentido pra você, tá? Inclusive, como ela fica fraquinha no início, eu recomendo você deixar esses status ainda mais fracos, e caso ela vai ficando mais forte porque seus jogadores ainda não conseguiram resolver o problema, você também vai fortalecendo a ficha dela. Fique mais do que à vontade pra fazer qualquer alteração aqui, tá? O maior ponto de atenção aqui nessa campanha é você saber dosar o mistério. Você não pode facilitar demais, obviamente, mas lembre que seus jogadores não estão na sua cabeça. E uma campanha desse tipo, ela pode ser muito fácil para eles travarem. A maioria dos relatos negativos que eu vi dessa campanha, dá pra notar que provavelmente o problema estava no mestre, especialmente o relato de jogadores, tá? Se eles estiverem travados, dê dicas, coloque NPCs, indique direções, use evidências para ajudar, o que for necessário. Se você tiver isso em mente, saber balancear entre não deixar fácil demais para estragar a graça, mas também não dificultar demais a ponto de ser uma campanha chata e frustrante para os jogadores, você já pode avançar para o próximo capítulo sem problemas. Ato 1. O mistério do padre desaparecido. Os heróis dessa campanha estão descansando em uma estalagem após uma missão exaustiva. Enquanto relaxam, eles recebem uma carta de um mensageiro, a carta de um padre. Recomendável que esse padre seja um amigo de um dos jogadores, mas não é uma regra, você segue do jeito que você quiser. A carta diz o seguinte: estamos todos em grande perigo, mas eu não consigo lembrar o motivo. Essa carta ela é totalmente vaga, mas ela é urgente ao mesmo tempo, e a coisa fica ainda mais perturbadora porque tem manchas de sangue na carta, e vocês não têm outra opção até ir à cidade onde o padre reside. E chegando lá, os jogadores vão até a igreja onde esse padre trabalhava e residia. No entanto, algo ainda mais esquisito acontece. Ninguém na cidade se lembra do padre. É como se eles tratassem ele como se nunca tivesse existido. Alguns NPCs que seus personagens queiram questionar, eles vão afirmar que nunca teve um padre na igreja. Vocês vão notar que não veio nenhuma mentira desses NPCs. Eles estão realmente falando a verdade. Mas ao mesmo tempo, além de vocês saberem, vão existir provas materiais naquele mundo que indicam a presença de um padre ali. Seja a própria carta, seja registros de sermões, seja o próprio quarto do padre que vai estar recheado de provas de vida. Caso os NPCs sejam confrontados com essas provas de vida, eles vão simplesmente inventar teorias mirabolantes, como por exemplo, nunca teve um padre e a igreja funcionava sozinha, que a igreja não foi projetada para ter um padre, essa igreja especificamente foi feita para isso. Você pode ser bem criativo aqui. Realmente as teorias podem nem fazer sentido. E na verdade elas devem não fazer sentido. Caso os jogadores entrem na igreja, ela vai parecer bem cuidada, porém vai ter uma estranheza no ar. Então vocês claramente investigando, vocês vão ter sinais de luta, sinais de que alguém foi retirado ali à força. Vão ter roupas do padre no quarto dele, além de anotações de sermões ou qualquer outra prova de vida e coisas em relação ao templo daquela divindade que esse padre fosse seguidor. Você pode até deixar uma refeição meio comida na mesa, então provavelmente ele pode ter sido atacado no momento que ele estava comendo e coisa do tipo. E aí o nível de quão estragada está a comida fica a seu critério, porque aí vai depender de quanto tempo você acha que ele foi atrás
atacado antes. Não deve ser muito tempo depois, porque ainda teve a carta, mas também não pode ser muito recente, né? Isso daqui é opcional, tá? Mas pode ser interessante também, na medida que eles estiverem investigando, dependendo de como a sua mesa estiver desenvolvendo as coisas, vocês podem deixando eles aos poucos irem se esquecendo do padre e colocando alguns testes de sabedoria ou inteligência para resistir a esse efeito. Você pode dar uma vantagem, porque eles já conheciam o padre antes, eles não estavam na cidade quando o padre foi atacado, então eles até têm uma vantagem. Mas vai ser já interessante, então, tipo, jogador 1 esqueceu do padre, mas jogador 2 não. Isso pode ser muito divertido, essa mecânica. Em alguns casos, se você sentir que vale a pena dificultar aqui um pouquinho, você pode também usar descrições cada vez mais vagas e confusas. Então, por exemplo, vocês encontram um quarto arrumado, uma túnica pendurada no cabide. Parece pertencer a um padre. Mas enfim, por que vocês estão aqui mesmo? Eu acho que esse tipo de narrativa pode ficar muito divertida, especialmente se você souber dosar ela. 2. O desaparecimento das testemunhas. Agora os jogadores vão ter a oportunidade de explorar um pouco mais a cidade, então eles podem investigar um pouco o centro da cidade, conversar um pouco mais com os moradores e comerciantes locais. Você pode até estabelecer um raio de onde os efeitos funcionam. Então, por exemplo, se eles forem muito longe do templo, talvez alguns moradores tenham vagas lembranças do padre. Pessoas mais próximas da região onde o padre desapareceu, elas podem não ter lembrança nenhuma da existência desse padre. Isso pode ser uma pista a mais dos jogadores para entender a lógica da criatura. Inclusive, você pode colocar alguns personagens, como por exemplo esse ferreiro aqui, que ele pode dizer que ele não se lembra de nada, pelo menos nada estranho, mas ultimamente ele se sente observado o tempo todo, e que tem alguma coisa errada com as pessoas ultimamente. Por ser um ferreiro, ele tem uma entrega muito importante, ele pode resolver marcar uma reunião para falar melhor com vocês depois do expediente. Então ele vai acabar pedindo para vocês encontrarem ele mais tarde, marca um horário com vocês, mais próximo da noite, justamente para ele comentar com mais calma tudo o que tem acontecido e quais são as desconfianças dele. Passa um tempo, vocês vão no horário marcado, mas a testemunha simplesmente desapareceu. E você, como mestre, novamente pode usar essa técnica de gaslighting, né? Que consiste em basicamente você manipular as informações para a vítima do gaslighting duvidar da própria realidade, sabe? Então, quando eles forem encontrar o ferreiro, ao invés de você falar que ele simplesmente não apareceu, vocês perguntam para os jogadores: mas que ferreiro? Vocês não marcaram nada com ninguém? E aí temos mais um caso de uma pessoa que desapareceu e mais um caso que vocês não vão se lembrar da existência dela. E quanto mais eles demorarem para ter algum plano de ação, mais pessoas vão sumir. E é aqui que muito jogador fica travado, tá? Inclusive, eu sinto que algumas reclamações eram disso, que as pessoas tinham dificuldade de resolver. E pra mim, eu acho que o ponto-chave é um simples NPC, que é a criança surda. Caso os jogadores estejam travados, você pode introduzir ela, porque ela com certeza vai ser imune ao efeito da falsa hidra. Lembra que eu falei do jogador que o personagem dele tem surdez? Então, o mesmo vai se aplicar pra esse NPC. Ele pode ser uma criança de rua, então ele é órfão, não tem pais, ele pode estar bem largado, ou ele perdeu os próprios pais pra criatura. Ele desenha figuras estranhas, como uma criatura com muitas cabeças, e faz gestos indicando. A comunicação pode ser bem difícil ali com ela, justamente pra também não entregar de mão beijada o que a criança tá querendo dizer. Você pode fazer um desenho à mão mesmo, pra ficar bem nítido. Você pode desenhar até uma roupinha de padre ali, pra tentar exemplificar mais o que acontece. Aí a criança pode levar os jogadores para o lugar onde algumas pessoas desapareceram. Pode ser o próprio templo onde o padre tava, pode ser casas que estão vazias, lojas que estão vazias, becos escuros, enfim, tudo que você achar que for válido aqui para jogadores começarem a entender melhor a mensagem. Parte 3. A descoberta e o confronto final. Aqui eu quero deixar muito mais aberto, porque vai depender muito do cenário que você estiver narrando, de como você quer deixar a criatura, caso você queira fazer algumas alterações nela. Fique muito à vontade, tá? Então eu vou dar só uma visão geral ali pra não dificultar muito pra você. Os jogadores vão começar a ter uma noção do que tá acontecendo. Então, provavelmente a criança surda, ela tá tendo essas lembranças, então vocês vão perceber que vocês não estão ficando 100% loucos, e que o fato dela ser surda talvez tenha alguma relação com isso. É muito válido você, como mestre, indicar lugares como bibliotecas, procurar algum eremita da cidade, ou então se seu personagem for um warlock e tiver um patrono, você pode usar o conhecimento proibido dele e ir atrás de alguma informação. Eles tendo essas possibilidades, vai ficar muito mais fácil eles começarem a ter informações mais complexas sobre a falsa hidra mesmo. Inclusive, uma das pistas pode até ser um estudo que o padre estava fazendo. Talvez ele já estivesse desconfiando de alguns ataques e tivesse algum estudo específico, algum livro que ele deixou na mesa que vocês não notaram da primeira vez. Enfim, aqui você já pode
começar a dar mais informações sobre a Falsa Hidra. E aí, o que eu recomendo de dar informações? Você pode ou não usar o termo Falsa Hidra no jogo, tá? Se você sentir que vale mais a pena, pode ser só a criatura, algo mais genérico. As origens do monstro, eles podem continuar sendo um mistério, tá? E os relatos podem ser muito vagos. Então, por exemplo, o estudioso da Falsa Hidra provavelmente mandou 2 pessoas pra checar os esgotos, porque ele tava desconfiando que tinha alguma coisa estranha dentro dos esgotos da cidade. E aí, no final, uma pessoa só voltou, e quem voltou não se lembra do companheiro que tava com ele. Se for um diário, pode até deixar mais pra frente o escritor do diário não lembrando de que ele mandou pessoas, sabe? Que ele nunca mandou pessoas, ele se contradizendo no relato dele. Algumas reclamações de sons estranhos acontecendo nos esgotos também, de canções esquisitas. Isso também pode ajudar muito. E aí, novamente, a criança surda pode ser uma pessoa muito útil aqui, caso seus jogadores estejam travados novamente, tá? Então ele pode levar os jogadores pros esgotos, ele pode anunciar com antecedência a chegada da Falsa Hidra, já que ninguém vai notar a presença dela a princípio. E os jogadores provavelmente vão ter oportunidades de se prepararem, principalmente se você tiver um mago ou um bardo ali. No meu caso, o bardo que fez todo esse trabalho. Então, provavelmente, usar a magia silenciar, usar a magia cegueira e surdez, arranjar alguma outra forma de deixar o barulho da canção da Falsa Hidra mais fraco. Tudo isso vai ser bem útil na batalha final. Na pior das hipóteses, você pode fazer alguma poção que deixa vocês imunes à canção da Falsa Hidra. E, ao chegarem nos esgotos, vocês vão encontrar a Falsa Hidra e começar a batalha final dessa campanha aqui. E dependente do tamanho que ela tiver, ela vai ser essa criatura pálida com rostos assustadores. Alguns estão tristes, alguns estão rindo, alguns estão chorando. Independente da face que ela estiver fazendo, o olhar para os jogadores vai ser o mesmo. Um olhar de um caçador pronto para atacar a sua presa. Com a Falsa Hidra finalmente derrotada, eu recomendo muito, não é uma regra oficial, isso vai de mestre para mestre, mas eu gosto dos jogadores recuperarem as memórias das pessoas que eles perderam. Essa campanha também é uma one shot, mas você pode usá-la como um gancho para uma outra campanha. Eu, por exemplo, usei a Falsa Hidra para ser uma criatura, só que no final, na hora de investigar, eles descobrem que essa criatura foi criada por alguém. Aí a segunda campanha foi eles indo atrás da pessoa que causou tudo isso. Deixa a sua criatividade aflorar. Eu acho que essa campanha tem um tom de mistério muito bom e também tem muito espaço para adaptações. E é isso, gente. Muito obrigado. Se você quiser, eu também tenho uma campanha de vampiro que eu fiz um vídeo recentemente. Pode dar uma olhadinha aqui. Não esqueça de se inscrever, virar membro do canal, que pode ajudar muito o nosso trabalho. Em breve eu volto com novos vídeos. Se você quiser alguma campanha específica, seja oficial ou seja em cima de algum monstro que você sempre quis fazer, me indica aqui que eu respondo todo mundo que eu posso e talvez eu considere muito fazer um vídeo em cima disso, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.